falar do Galo e quem vai trazer as primeiras informações pra gente é o Roger Cazé. Alô, seu Marcelo Lage. Muita movimentação aqui em frente à cidade do Galo. Fim de treino, tem uma criançada ali doida para pegar um autógrafo, tirar uma foto. É a preparação do Galo para a Copa do Brasil, porque a gente lembra que haveria jogo do Campeonato Brasileiro em Belo Horizonte, partida contra o Bahia, que seria disputada na Arena, e na outra rodada, aí sim o jogo seria fora de casa contra o Bragantino. Fora de casa foi a primeira derrota do Galo sob o comando do Gabriel Milito, perdeu para o Peñarol, mas está tudo bem, vai haver outra partida fora de casa, essa pela Copa do Brasil. A Copa do Brasil não parou por causa da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. A Copa do Brasil continua, o time embarca na terça-feira, vai ao Recife para enfrentar o Sport. A vantagem é muito boa, construída aqui em Belo Horizonte, depois dos 2-0. O time viaja ao Recife e mesmo com essa derrota para o Peñarol, está tudo sob controle no Galo. É o que a gente vai ver agora na reportagem. Faz parte do futebol. Um ganha, o outro perde. A questão é, como usar essa derrota a seu favor? E será uma boa aprendizagem. Eu sempre penso que tanto os triunfos como as derrotas devem nos fazer aprender e melhorar. Caminhar numa definição simples é andar de um ponto a outro. Inevitavelmente existem percalços, dificuldades, mas atribui-se ao histórico ator americano Charles Chaplin a frase de que a persistência é o caminho do êxito. Então, o importante é continuar, seguir em frente, sem esquecer para onde você está indo. Saber que temos muito ainda a percorrer, muito ainda para poder melhorar e buscar coisas grandes, que é mais importante títulos. O Atlético busca 3 conquistas importantes no ano. E para chegar até elas, parece que já sabe exatamente o que fazer. Lição número 1, manter a identidade. Tá claro que o Milito não vai abrir mão da proposta de ser um time que tente mandar no jogo. Isso vai construindo uma identidade, vai sedimentando uma ideia. Lição número 2, descobrir maneiras de furar retrancas. Fizemos um planejamento defensivo eficiente, tratando de controlar o planejamento do Atlético. A posse de bola foi deles, mas foi uma posse que não nos trouxe problemas. Mostrar para as pessoas ao redor, nosso time não é imbatível. Vai chegar uma hora que a nossa estratégia não vai dar certo, a gente precisa entender, conviver com isso. Vamos tirar boas conclusões de como pode atacar melhor uma equipe que se fecha muito bem atrás, porque muitas equipes vão jogar assim. Terceira lição, não tem jogo ganho. Copa do Brasil, quarta-feira que vem, de novo como visitante. Oportunidade para colocar em prática cada uma dessas lições. Não tem jogo fácil. É uma equipe da segunda divisão que merece muito respeito pela campanha que vem fazendo o Sport. Na volta a gente tem certeza que também vai ser muito difícil o jogo lá. Ojalá. Espero e trabalhamos para isso, para perder o menos possível. E acho que temos jogadores com mentalidade. Às vezes vamos empatar, perder, tentaremos fazer todo o possível para ganhar cada jogo. Nesse caminho, o Galo já larga com 2-0 de vantagem, construído em casa. Mas não pode parar de andar. Mais um passo, pensando lá na frente. O Henrique, o Milito chegou mexendo muito no time, mas encontrou ali... Aquela espinha dorsal, o time era o 11 dele, né? Mas muito em breve ele pode ter alguns desfalques, até meio inesperado, né? Ele sabe que o Arana tá fora daqui a pouco por causa de Copa América e pode perder mais 2 jogadores para a seleção brasileira, né? O nosso GE. Globo trouxe a informação de que o Scarpa e o Paulinho estão na pré-lista do Dorival. Que pré-lista é essa? Dorival fez 23 nomes chamados, o Arana tá entre eles. A Conmebol autorizou mais 3 a serem incluídos. 26, então vão ser 26 e ainda pode ter lesão. Jogador que de última hora fica fora do campeonato. A gente sabe que o Scarpa e o Paulinho podem estar juntos com o Arana na seleção. E aí o treinador já tem que começar a pensar em alternativa. Porque se o cara já tá numa pré-lista da seleção, né, Marcelo? Você tem que lidar com a possibilidade de perder esse atleta. O Alisson também vai representar a Sub-20, foi convocado, é um jogador que tem sido bastante utilizado. É a hora do campeonato. As seleções estão desafiando o Gabriel Milito a arrumar alternativa. Além dos brasileiros, ainda tem o Alan Franco na Equatoriana. Agora o seguinte, além desses selecionáveis, já tinha perdido o Rubens. Ainda tem questão do Otávio ainda. Mais uma lesão, né? Pra ele ter que lidar, né? E aí, citei que o Alan Franco tá com a seleção equatoriana, porque é um volante que você deve perder na Copa América.
vai perder o outro, né? Porque a lesão do Otávio é uma lesão também que vai precisar, o Atlético não divulgou o prazo de recuperação, mas é uma lesão muscular, uma lesão importante, que ele vai precisar passar por toda a recuperação, depois se recondicionar para jogar. A gente pensa numa adequação natural, que é o Batalha, que tá jogando de zagueiro, voltar a ser um volante, mas será que só isso basta? Será que colocar mais um zagueiro vai manter o ajuste do time? É algo que ele vai ter um prazo aí para trabalhar a partir do jogo de quarta, né? Quarta tem jogo da Copa do Brasil, depois não tem jogo por um período para ele tentar encontrar alternativa. Isso sem falar que o Vargas é selecionável também para a seleção chilena. Mas aí o reserva tem menos peso, só que é o reserva que entra sempre na vaga do Paulinho do Hulk, né? Henrique, muito obrigado. O Atlético precisa ter um pouquinho mais de criatividade pensando em reforço. Beleza, o Alonso é figurinha repetida? Mas é bom. Mas e aí, será que não tem outras possibilidades para além do Júnior Alonso? Trazer outros jogadores, talvez, que façam 2, 3 funções aí igual Alonso, que sejam jogadores gringos? Não sei se você concorda muito com isso, queria saber sua opinião. Se falta ou não criatividade para o Galo contratar, Breno, um abraço. Um abraço aí, Rafa. Um abraço pro Admara, pro Lélio, Edivaldo, da turma de casa. Ô, Rafa, eu até conversei com uma pessoa muito importante no Atlético hoje que me disse que o Atlético está de olho em três posições: zagueiro, volante e atacante. Essa é a meta do Atlético para essa janela de contratação, e que o zagueiro seria o Alonso, por tudo isso aí que a Admara falou. A minha única dúvida é a seguinte: não dá pra gente contar que o Júnior Alonso vai ser a solução da lateral esquerda, porque quando ele estiver disponível para jogar, o Arana e o Scarpa já vão ter voltado da Copa América. Ele não vai ser o lateral esquerdo titular do Atlético. Ele não vai ser a primeira opção. Então, se ele for contratado, ele vai ser contratado, mas ele vai ser o banco do Arana para lateral esquerda. Tudo bem. Será que o orçamento do Atlético hoje conseguiria bancar essa situação? Esse é um ponto. Eu não estou aqui contra o Alonso não, porque eu sou muito fã do futebol do Alonso. Eu acho que ele pode chegar e dar conta do recado. A minha preocupação é, será que essa é a maior prioridade do Atlético? Porque o Atlético hoje tem 5 zagueiros. Você trazendo o Júnior Alonso, ele vai ser o 6º. Então vai ter que acabar, de repente, negociando alguém. Porque o Igor Rabelo vai perder mais espaço ainda. O garoto Rômulo, se vier o Júnior Alonso, a gente imagina que o Alonso vai ser aclamado para ser titular, principalmente pelos torcedores. O Fux hoje é um titular. O Gemerson sempre está brigando. E o Lemos? E o Igor Rabelo? E como é que fica o Rômulo? É porque Rafa, eu vejo que o Atlético precisa de... Eu vejo outras necessidades no Atlético. Eu vejo a situação do ataque, eu vejo a situação do volante, eu vejo a situação de um meia, né, de criação. Hoje eu acho que o Atlético sente falta de um pouquinho de criação. Quando o Frossá fala isso do Atlético ter um pouquinho mais de criatividade, é porque eu acho que o Atlético deveria buscar um pouco mais de sangue novo. Eu acho que o Atlético precisa de oxigenar um pouco o elenco no aspecto até da idade, sabe? É difícil. Mas quando a gente vê o Bruno Garcês falando do mercado sul-americano, você fala assim, meu Deus, tem muita opção aí de jogadores novos. É só, de repente, você fazer, mudar um pouco aquela direção do seu olhar, né? De repente você consegue no futebol sul-americano. Isso é que me preocupa, porque na lateral esquerda o Atlético, quando trouxe o Arana, trouxe um jogador para 5 anos jogar aqui. E tá aí. Na lateral direita o Atlético está reinventando o Saravia agora, mas e quando o Saravia não tiver? Será que o Mariano dá conta? Né? Então assim, precisa de um cara novo por ali, precisa de um volante, né, que chegue com vitalidade. O Otávio tá aí saindo, lesionado, o Franco vai para a seleção. Então eu acho que ainda tem outras prioridades. Se vier o Alonso, eu vou abraçar a vinda do Alonso, mas eu acho que pode sobrar jogadores nessa história, viu, Rafa? Principalmente nessa questão da zaga aí. Inclusive você falou do Garcês, eu até brinquei com o Garcês ontem, ele ouve a gente sempre, mandei assim pra ele, véi, e aí, manda pra gente uma sugestão aí de volante pro Atlético. Então ele até mandou aqui algumas sugestões, que ele é fera demais, sabe pra caramba. Ele falou aqui, qual que é o nome do cidadão, Garcês? Robert Mejia, lá do Atlético Nacional. Um abraço pro Garcês, que tá sempre na sintonia. Diga lá, Ed, desculpa. Não, pra gente falar um pouquinho mais sobre o Alisson, né? Olha o detalhe. Ele foi convocado, então, Rafa, na verdade, para um período de treinamentos com a seleção sub-20, ele e também o Robert, com o técnico Ramon Menezes, na Granja Comari, entre os dias 3 de junho e 11 de junho. Inclusive foi até um reforço que o nosso glorioso Fabrício, da assessoria do Atlético, fez aqui para mim no WhatsApp. Aliás, um abraço pro Fabrício, sempre na audiência e sempre atento também a todos os detalhes do Atlético. E eu tô pegando aqui a tabela também, Rafa. O Atlético tem no dia 12 um jogo contra o Vitória.
e antes, no dia 2, no jogo contra o Palmeiras, no que se refere ao Campeonato Brasileiro. Mas, com a suspensão das 2 próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, a CBF pode marcar ou não algum jogo aí pro meio dessa data FIFA, o que pode impactar em mais um desfalque pro Atlético. Boa. Eu sei que no meio dessa semana de junho aí, ó, é que você falou que vai ficar entre 3 e 11, né? Isso. Um jogo do Grêmio e do Internacional pelas competições sul-americanas. Os 2 jogos, né, deles serão marcados aí já para essa semana. E só para o pessoal entender, eu tive conversando sobre essa reunião do dia 27, como inclui diretamente o Atlético, existe algumas possibilidades, algumas coisas que vão ser apresentadas para os times e por isso foram convocadas também as federações. E acho que explica muita coisa. Por quê? Existe uma possibilidade de que Inter e Grêmio, um na Sul-Americana e outro na Libertadores, eles deixem de fazer os jogos deles pelas competições sul-americanas nesse momento e já tenham vaga garantida na próxima, ou seja, no próximo ano. E isso é uma proposta da Conmebol. A outra, por isso que as federações estão aí, porque obviamente se paralisar um pouco mais o campeonato, você vai ter os jogadores tirando férias mais pra frente e vai interferir diretamente no calendário do futebol brasileiro. Como também existe a ideia da volta da chamada Sul-Americana, do Rio-São Paulo e tudo mais, pode ser que haja uma mudança bem grande no início da temporada para as equipes brasileiras. E por isso é que tem que ter o acordo de todo mundo. Por quê? Então brasileiro. Se você não deixar, por exemplo, não influenciar a queda de Grêmio ou queda de Internacional, vão cair o quê? 2? E Juventude, né? Não se esqueça do Juventude. Não, sim, e o Juventude eu acho que é porque tem menos problema, né? Não sei. Serra Gaúcha, teoricamente, menos Porto Alegre, né? Foi o que eu ouvi deles. Então, tudo isso vai ser apresentado nessa reunião do dia 27, que vai resolver toda essa situação. Agora, o Lélio mesmo falava ontem, Rafa, dessa questão dos zagueiros também, e do que ele via do Scarpa jogando por ali e tudo mais. Vale lembrar sempre, né, que o Júnior Alonso é zagueiro. Então, quando o Atlético falha, a gente já vem falando aqui há algum tempo que o Atlético está em busca de zagueiro, de volante e de um atacante, um centroavante, o Júnior Alonso entra na conta dos zagueiros. E como o Batalha volta como lateral e o Batalha volta uma necessidade, pois mas se vamos lá, aí volta todo mundo, né? Volta da seleção, o outro melhora, a vovozinha, vai brigar no tapa com o Gemerson e com o Fux, exatamente. Né? Aí o que vai acontecer é isso. E por que o Júnior Alonso? Tem uma informação que é muito precisa nesse sentido. Dinheiro. Simples assim. O Atlético já conhece o Júnior Alonso, já existe uma adaptação do Júnior Alonso ao Atlético, né? A forma tanto que ele voltou para o Krasnodar, ele não foi para nenhuma outra equipe. E, assim, da forma financeira, é o que está mais próximo. Né? Mais uma vez, vale repetir o que o Atlético sempre diz, apesar das pessoas acharem, ele não está nadando em dinheiro.